Viva! Esta é a Petya Kutia, Tecnologias para Aprendizagem Online. Eu sou o Ricardo Nunes, pesquisador do CEPID Brain, com bolsa de pós-doutorado pela FAPESP no projeto de neuroeducação. E hoje eu irei te guiar por este tema. Nesta Petya Kutia não terão 20 slides com 20 segundos cada. Mas não se preocupe com isso, apenas se segure na cadeira e vamos viajar. Desde que surgiu, a escola pouco evoluiu e temos o desafio de adequá-la à cultura dos dias de hoje. Para isso, é necessário levarmos em consideração que cada estudante tem o seu próprio ritmo de aprendizagem e que as aulas centradas na transmissão de conhecimentos não favorecem a todos esses estudantes. Em tempos de pandemia, essa necessidade de adequação torna-se mais relevante, uma vez que mudamos os espaços onde a aprendizagem acontece, abandonamos as salas de aulas presenciais e fomos jogados num ambiente digital, onde as nossas práticas, tidas como tradicionais, não podem ser aplicadas como estávamos acostumados. Estamos num século em que a inovação é uma das palavras-chave e a educação precisa se adaptar para responder às necessidades desse mundo hiperativo e hiperconectado. Frente a esse desafio, a tecnologia surge como aliada para impulsionar uma educação disruptiva que necessita de diferentes abordagens para a aprendizagem. Os momentos presenciais das aulas passaram a acontecer dentro de plataformas virtuais, estimulando novas dinâmicas relacionais. Quando estamos conectados aos estudantes, de maneira síncrona, através de tecnologias digitais, podemos promover a otimização desse tempo de maneira bem mais produtiva. A utilização das tecnologias nos dá acesso a recursos educacionais importantes, como os dados que recolhemos. Os dados computacionais que recolhemos durante as dinâmicas que realizamos nos trazem quase em tempo real informações que nos permitem adaptar as nossas abordagens pedagógicas. Essas ferramentas também permitem que façamos avaliações nos nossos estudantes, como avaliações diagnósticas, avaliações somativas ou avaliações formativas. Por exemplo, eu venho utilizando o Kahoot como ferramenta de pré-teste e pós-teste numa disciplina de empreendedorismo. Tais tecnologias também permitem que disponibilizemos conteúdos para os estudantes acessarem quantas vezes quiserem e estudarem no seu tempo. Por exemplo, eu venho utilizando o Moodle para os estudantes acessarem de forma remota os conteúdos e se prepararem para os nossos encontros presenciais. Nos encontros presenciais, nós podemos propor atividades que considerem a participação de todo mundo. Podemos propor conversação, promover a colaboração, onde as dúvidas surgem a partir da prática desenvolvida nas dinâmicas. Por exemplo, eu venho utilizando a técnica de tempestade de ideias, utilizando o Miro. Como podem perceber, estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa educação. Hoje podemos desenvolver um ambiente escolar onde o ensino presencial e o online se complementam. É possível que pós-pandemia não tenhamos mais uma educação só presencial. Teremos momentos presenciais e momentos online à distância. Assim, temos que aproveitar essa oportunidade que emerge na nossa sociedade e devemos adaptar nossas práticas pedagógicas para este contexto. Vamos começar por aceitar que é o aprendente o ator principal do seu processo de aprendizagem. Vamos aceitar também que o papel do professor muda nesse processo. Agora, deixamos de ser simples transmissores de conteúdos para nos tornar agentes motivadores destes aprendentes. Precisamos abandonar esta abordagem vertical de ensino para nos misturarmos numa abordagem mais horizontal. Devemos transformar a escola com a sala de aula centrada nos conteúdos ou nos professores, que até podem usar tecnologias como quadros brancos interativos, dispositivos móveis, jogos, gamificação, mundos virtuais ou ambientes virtuais de aprendizagem para uma escola com aprendizagem centrada nos estudantes, com todos tendo acesso a dispositivos eletrônicos, conteúdos digitais e programas de forma personalizada através dos seus próprios ambientes pessoais de aprendizagem. Só assim formaremos estudantes preparados para o mercado de trabalho do século XXI, onde competências como criatividade, comunicação oral e escrita, bem como a capacidade de trabalhar em equipe, são fundamentais para o sucesso desses estudantes. Peraí, eu falei o tempo todo em adaptação, mas eu não falei que ela é apenas uma etapa da nossa inserção no mundo e que nos levará a uma intervenção por um mundo melhor, como disse esse cara aí. Indiscutivelmente, e do ponto de vista até biológico,
talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, o que é que... Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Nós, do Neuroeducation Research Group, NRG, que se lê Energy, do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, conhecido como BRAIN, temos como missão realizar pesquisas de ponta e inovadoras com o objetivo de promover experiências ricas e significativas de aprendizagem, além de bem-estar físico e mental no contexto da educação e da saúde. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Muito obrigado pela atenção. Nós somos do Energy. Nos siga nas redes sociais. Escolha a pílula vermelha e aproveite a viagem pela toca do coelho, porque o NeuroEdu 2020 está apenas começando.